Você é uma pessoa que gosta e quer realizar os seus sonhos? Então eu convido você a permanecer nesse vídeo comigo. Eu sou Marina da Guarda e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre planejamento, que é um passo fundamental para a realização de todos os seus sonhos. E antes de falarmos propriamente de planejamento, nós vamos falar de algo que é muito importante, né, que deve acontecer antes de você começar esse processo aí de planejamento do seu futuro. É necessário que você tenha uma reserva de segurança. E o próprio nome já diz, é isso mesmo, essa reserva é um fundo que você vai criar para quando você precisar de algum valor que esteja ali fora do seu orçamento, geralmente para aqueles imprevistos, você tem onde ir lá e solicitar esse dinheiro de você mesmo. É como se fosse um empréstimo que você faz a você mesmo. E o que isso vai garantir? Vai garantir que ao invés de você ter que, por exemplo, retirar dinheiro que você está destinando para a realização dos seus sonhos, e isso impeça que você realize o seu sonho dentro do prazo que você deseja, você tenha essa reserva onde você pode ir lá, né, se emprestar esse dinheiro e continuar com seus planos da maneira como você planejou inicialmente. Então é uma segurança que você tem e uma tranquilidade para você e a sua família continuar com a estratégia que vocês traçaram. Após a criação da sua reserva de segurança, aí sim nós vamos partir, né, exatamente para o planejamento. E caso você tenha dúvida de como criar a sua reserva, já tem um vídeo sobre isso, onde eu expliquei passo a passo como você criar a sua reserva de segurança. Então você vai poder seguir esse vídeo de forma bem tranquila e depois vir e dar esse passo que nós vamos falar agora. Então, esse momento você vai criar a seguinte estratégia. Caso você tenha uma família, reúna todos para que todos possam participar desse processo. Esse momento ele é fundamental, onde vocês vão traçar quais são os sonhos, quais são os planos que você tem. E aí, nesse momento também, eu quero convidar você para usar um conceito que é da administração, é o conceito administração base zero. O que isso significa? Significa que você não vai considerar a sua atual situação hoje, a sua atual situação financeira ou o estilo de vida que você está vivendo, mas sim o que vocês desejam. É pensar em sonhos, pensar em planos futuros. Então, você desconsidera o que você está vivendo hoje e pensa somente no que é importante para vocês, que vocês querem realizar, tanto a curto, a médio e a longo prazo. Então, vamos partir desse pressuposto. Então, você considerou o que cada membro da família falou, porque sabe o que é importante todos participarem? Porque é importante, primeiro, saber que o sonho de todos vai estar sendo atendido e também, na hora de realizar alguns ajustes para que isso aconteça, todos possam colaborar. Porque alguém que percebe que o sonho dele não está sendo considerado, dificilmente vai querer colaborar para o sonho dos outros. Então, é importante que toda a família esteja envolvida nesse processo. A partir do momento que vocês colocaram aí quais são os planos, quais são os sonhos, vocês vão poder identificar esses sonhos de curto, médio e longo prazo. Imagine que, por exemplo, um sonho de curto prazo da sua família seja uma viagem para algum local que é muito importante para vocês. Então, nesse momento que você identificou que isso é um sonho para toda a família, vocês vão então considerar todos os aspectos para que isso possa acontecer. Por exemplo, a viagem. Você vai ter que pensar nas passagens, né? Qual é o valor dessas passagens? São quantas pessoas? Qual o valor que precisa para essas passagens? Qual o valor que é para hospedagem? Que tipo de hospedagem vai acontecer, né? Vai ficar em hotel? Vai ficar em outro local que seja mais adequado para a família? Então, é preciso considerar isso, porque isso também tem influência no valor que vai ser pago. E ainda, considerando uma viagem, é importante também considerar os gastos que você vai ter com a alimentação, né? Que tipo de alimentação você vai fazer, qual mais ou menos é a média de gastos ali com a alimentação para a quantidade de dias que vocês vão ficar. Além disso, também tem outro aspecto muito importante que são as atividades. Que atividades aquele local oferece que são pagas? Então você precisa se organizar também com esse valor. Qual o valor que você precisa ter para que você e a sua família possam usufruir aí da melhor forma dessa viagem. Então, considerando todos esses aspectos, você vai ter aí mais ou menos o valor que você precisa para realizar essa viagem. E caso você queira, por exemplo, realizar em quanto tempo? Em 12 meses? Então, você vai colocar em 12 meses, eu preciso ter esse valor X, né, que foi o valor que você já fez o levantamento aí,
para conseguir a família inteira viajar. E aí você vai dividir nesse tempo que você tem, quanto que você precisa investir mensalmente para alcançar esse valor no período que você for viajar. E aí também você já vai começar a pensar nas estratégias de em que momento talvez você possa comprar primeiro as passagens, de uma forma que fique mais barata, ou até mesmo, quem sabe, se for uma viagem que envolva a questão de dólar, por exemplo, se for para um país, né, que você precisa utilizar dólar, será que tem, dentro desse prazo tem um momento onde você vai estar uma boa oferta do dólar para você poder já ir antecipando, já ir comprando esse valor que você vai gastar lá no seu dia a dia? Então, quando você vai pensar em um sonho, você vai pensar em todos os aspectos que precisam ser considerados. E quanto maior a quantidade de aspectos a serem considerados, a possibilidade da realização ser muito próxima disso que você planejou. E até mesmo evitar aqueles imprevistos, né, que muitas vezes atrapalham a viagem de muitas pessoas. Então, considere todos os aspectos. É fundamental que tudo seja considerado e que sempre o planejamento, sempre o orçamento seja um pouquinho maior do que você realmente está pensando. Por caso haja algum imprevisto, você não vai perder a sua viagem, né? Perder ali, atrapalhar o seu sonho que você planejou e se organizou tanto para que aquilo acontecesse. Então, a maior quantidade de planejamento, de organização, de aspectos a serem considerados, vai fazer com que você e a sua família usufrua disso da melhor maneira possível. E essa estratégia, ela pode ser usada para qualquer plano que você tenha. Nós vemos o exemplo aí de uma viagem, mas pode ser também considerado para a sua independência financeira. Imagine que você queira daqui a algum tempo ser independente financeiramente. Então você vai considerar quanto tempo você tem para realizar isso. Você tem qual idade hoje? Em quanto tempo você deseja ter a sua independência financeira? E nesse período, então, você vai calcular de quanto você precisa depositar mensalmente para que chegue lá no ano que você deseja e você já tenha a quantidade de renda suficiente para a sua independência financeira. Então, qualquer plano que você tiver, você precisa de uma estratégia. Crie um plano, crie uma estratégia, esse é o ponto crucial para que os seus sonhos possam se realizar. No primeiro momento, nós pensamos no ideal, né? Qual seria o estilo de vida, quais os sonhos que você e a sua família idealiza. Nesse momento, nós vamos falar sobre a nossa situação atual. Como está a sua vida financeira atualmente? E caso você não tenha essa clareza disso, é necessário que você realize um diagnóstico financeiro. Ou seja, você vai fazer um levantamento de tudo que você ganha, de tudo que você gasta e quanto que está ficando ali disponível para você investir na realização dos seus sonhos. E pode ser que nesse momento você perceba que os valores que você possui hoje estão bem distantes dos valores que você realmente precisa para a realização de todos esses sonhos que você listou. E aí, o convite que eu faço a você agora é avalie o seguinte: será que vocês colocaram metas de sonhos muito altas? E isso eu preciso considerar que não que seja altas para vocês, mas muitas vezes ao listar os nossos sonhos, nós não consideramos realmente o que é realmente importante para você e para sua família. Muitas vezes nós sofremos muita influência, né, da mídia, das pessoas com quem nós convivemos, e nesse momento é um momento realmente ali de reflexão. O que realmente é primordial para a sua felicidade, para a felicidade da sua família? Porque o conceito de felicidade, ela precisa ser questionada. Porque o que é felicidade para mim não é felicidade para você, pode não ser. Então, o que é felicidade para você e sua família? Será que abrir mão de algo nesse momento para realizar um sonho futuro vai deixar vocês felizes? Será que viver com uma quantidade maior de conforto hoje e quem sabe reduzir ali o valor da realização de um sonho vai deixar vocês mais felizes? Então, o primeiro ponto importante a se considerar é o que realmente é importante, é fundamental para a felicidade, para a sua felicidade e a felicidade da sua família. A partir do momento que vocês têm clareza disso, vocês podem analisar se esses sonhos que vocês listaram, se eles realmente são importantes para deixar vocês felizes. E caso você chegue à conclusão de que sim, tudo bem, vamos criar então uma estratégia para alcançar esses valores que são necessários. E caso você perceba que tem alguma coisa lá que pode ser tirado, ou uma viagem, por exemplo, que você estava imaginando para um local que era muito mais caro do que uma outra viagem, que com certeza
vai atender a demanda da família da mesma maneira, então faça esses ajustes. É muito importante que você considere o que realmente vai trazer a felicidade de toda a família e não simplesmente algo que é caro, algo que alguma outra pessoa tem ou outra pessoa fez, mas o que é importante para você e para sua família. E caso tudo que você listou seja realmente importante, é nesse momento onde vão precisar acontecer alguns ajustes. Primeiro, hoje vocês vão ter clareza, né? Depois que você fez o levantamento de quais são os sonhos, você já vai saber quais são os sonhos que são de longo prazo, de médio prazo e de curto prazo. Então isso vai definir, primeiro, onde que você vai realizar o investimento. Sempre atento, se um sonho é de curto prazo, significa que você vai ter que investir em um local onde você possa resgatar de forma mais rápida, né? Então, não faça um investimento onde você vai precisar de um tempo maior do que o tempo que você precisa ali para realizar o seu sonho. Então sempre tenha esse cuidado de fazer essa adequação. Se um sonho está lá, por exemplo, para daqui a 10 anos, é um sonho de longo prazo, talvez um investimento na bolsa de valores, algo de uma forma que tenha uma rentabilidade maior, mas também você possa considerar o tempo que você pode ter disponível para esperar, independente das oscilações que podem acontecer, porque como nós sabemos, quanto maior a rentabilidade, maior o risco. Então é preciso considerar isso. Qual a disponibilidade que você tem de deixar esse dinheiro lá, né, para render? Então, um aspecto muito importante. Definido isso, vamos pensar então que coisas que precisam ser ajustadas. Será que o seu estilo de vida hoje não está muito alto, comparando com o que você quer realizar? Talvez você perceba que o seu orçamento já esteja quase todo comprometido. E se você tem um orçamento hoje quase totalmente comprometido, fica difícil realizar esses sonhos. Significa que você está priorizando o presente em prol, né? Na verdade, você está priorizando o presente e deixando de realizar os seus sonhos aí a médio ou a longo prazo. Você vai ter que definir com a sua família um momento de se reunirem novamente e definirem que estratégias podem ser tomadas agora. Primeiro, o que pode ser reduzido, né? É importante, talvez tenham gastos que estejam acontecendo que pode ser reduzidos. Só que tem gastos também que vocês vão chegar à conclusão que podem ser eliminados. Só que, como eu falei, no primeiro momento, como a família participou da elaboração desse projeto, da criação desses planos, é necessário que a família também participe desse processo na hora da organização, na hora dos ajustes, né, que precisam ser feitos. Então, nesse momento, você vai identificar qual o valor que você tem disponível e qual o valor que você precisa, na verdade, para a realização dos seus sonhos. Essa diferença que vai ficar de um para o outro, você vai identificar em que locais você vai poder cortar ou eliminar alguns gastos que não são fundamentais para a sua família, para que você consiga esse valor. E aí, nesse momento, é importante que você limite os gastos. Se tem gastos, por exemplo, que acontecem semanalmente, mas eles não são fundamentais, que tal então você reduzir esse gasto para uma vez por mês? Se tem alguma coisa que está sendo gasta com algo que não é tão importante para todo mundo, que tal cortar então esse gasto do orçamento da família? Pode ser que alguém, em algum momento, né, sempre que a gente fala de cortar, não é algo agradável. Mas quando você entende que o corte que está sendo realizado agora é para algo melhor lá no futuro, fica muito mais fácil de todos entenderem, aceitarem e até colaborarem com isso, né? Então, é fundamental que todos tenham compreensão de que aquela organização ali está acontecendo para que algo melhor para todos, né, para todo o grupo ali, vai acontecer futuramente. Então, sempre que você tem clareza do que está fazendo, para que você está fazendo, isso vai facilitar com que você tome decisões mais assertivas e sem sofrimento também. E dentro desse momento, você vai poder realizar alguns cortes. Por exemplo, será que você tem hoje um carro, quem sabe um carro de 100 mil? E se você trocasse esse carro de 100 mil por 80 mil? Você não vai estar deixando de ter um carro de qualidade. Simplesmente vai estar reduzindo ali um gasto. Vai continuar com um carro bom, né? Que atenda a sua necessidade, a necessidade da sua família. E o interessante de trazer em relação a esses gastos que são maiores é que eles têm um efeito cascata. Da mesma maneira que quando você compra um bem
que ele é mais caro, ele vai elevar todo o seu orçamento para gastar mais, né? Por exemplo, um carro de 100 mil tem um IPVA referente ali a esse valor de 100 mil, tem, por exemplo, o seguro, então todos os gastos dele é baseado nesse valor de 100 mil, que é um valor mais alto. Caso você compre um carro num valor mais baixo, a mesma coisa vai acontecer, só que dessa vez reduzindo os gastos. Então, pense em algum gasto muito grande que você tem hoje, talvez de estar morando num apartamento que é muito grande, que o valor seja muito alto e que você possa morar num local menor, mas que não vai perder a qualidade de vida da sua família. Mas ao fazer essa mudança de um apartamento para o outro, você já vai conseguir economizar. Porque acontece também da mesma maneira um efeito cascata. Com o apartamento a gente poderia dizer, por exemplo, o IPTU, né, que vai ser também baseado no valor do apartamento. Então são algumas considerações que você pode fazer e lembrando, aqui a gente não está falando de cortar a qualidade de vida da sua família, é simplesmente identificar o que realmente é importante. Muitas vezes você pode ter uma vida muito mais simples e vida simples não significa vida de restrição. Significa vida com qualidade de acordo com a renda que você possui e uma vida de forma mais simplificada, né? Então, algumas estratégias que você pode adotar, alguns gastos que você pode cortar, eles podem trazer uma vida mais simples, mas também promover para você também qualidade de vida no aspecto de realização de sonhos. E uma coisa importante é que essas metas que você traçou de curto prazo, quando elas forem acontecendo, você vai percebendo que isso aconteceu, a sua família percebe que a estratégia que vocês criaram está dando certo, isso motiva toda a família a continuar com o plano para alcançar os planos lá de médio ou longo prazo. Então é fundamental que você tenha planos para curto prazo, porque assim, à medida que eles vão acontecendo, isso vai fortalecendo ainda mais, né, a sua vontade e a vontade da sua família de continuar com a estratégia para alcançar sonhos maiores ali, que muitas vezes vai trazer muito mais felicidade para você e para sua família do que aquele gasto imediato naquele momento. Então essas são as dicas de como você realizar os seus sonhos. Como eu falei, as estratégias elas servem para qualquer plano que você tenha. Então, independente do plano que você tenha, crie uma estratégia, comece hoje a criar essa estratégia. Então, independente do sonho que você tenha, comece a planejar hoje, porque é isso que vai definir a realização ou não dos seus sonhos. Então, essas são as dicas que eu gostaria de deixar para vocês. E caso você tenha gostado do conteúdo, eu peço para que você possa curtir. E caso você não seja inscrito, já se inscreva nesse momento. E, por favor, deixe também o seu comentário, porque é muito importante para mim saber se o que eu estou falando está fazendo sentido para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.